Bom, meus amigos, o grande ganhou do pequeno. É isso. O resumo do jogo de hoje no nosso salão de festas, embora tenha estragado o piso, tenha estragado, né, o tapete do nosso salão de festas, o resultado é óbvio, né? Ganhou o maior dos dois. O Fluminense vence novamente o Botafogo, né, com Zubeldia, 2 jogos, 2 vitórias. Ah, Bota a mão na Taça Guanabara. O Fluminense depende só de si. Uma vitória contra o Maricá e o Fluminense levanta a Taça Guanabara. O Botafogo já está classificado, é verdade, para as quartas de final do Campeonato Carioca. Meu Deus do céu, para que isso? Mas o Fluminense, além de classificado, está com a mão na Taça Guanabara. Está na mão do primeiro troféu de 2026, que venham outros. E o jogo, meus caros, foi um jogo no primeiro tempo horroroso. Teve primeira paralisação para a torcida do bairro, que zoou o Maracanã, o gramado do Maracanã, por ter encharcado na chuva de semana passada. Encharcou numa chuva muito mais rápida do que a de semana passada, embora tão intensa quanto, encharcou também. E deve ter ficado um cheiro horroroso de mofo, né? Sabe, tapete molhado? Não, não ficou não, porque aquela porra lá é um campo de plástico, né? Que machucou o Bernal quando, né, deu um carrinho e tirou a bola e abriu um machucado na perna esquerda do Bernal. É um gramado que prejudica os jogadores, é um gramado desonesto, mas que se lasque isso. O Fluminense ganhou, o Bernal daqui a pouco vai estar com essa ferida cicatrizada, só não vai mudar a praga do campo de plástico do Engenhão, que não encheu de novo, obviamente, né? Eu sei lá o que aconteceu para ter tão pouco ingresso à venda, e nem os ingressos que foram colocados à venda de uma torcida e de outra foram vendidos. Mostrando claramente que o Campeonato Carioca é a falência, o Campeonato Estadual é a falência do futebol e precisa acabar. Mas enquanto não acaba, a gente precisa vencer, né? A gente tem título a disputar, tem taça sendo disputada, e se tem taça a gente quer ganhar, e a Taça Guanabara está muito perto. Como eu falei, o primeiro tempo não tem praticamente nada de bom, nem de um lado nem de outro. Um jogo fraco, um jogo muito ruim, que só melhorou no segundo tempo quando os titulares dos dois times começaram a entrar. O Botafogo tem um grandíssimo jogador, embora baixinho, que é o Montoro, e o Fluminense tem um grandíssimo jogador, embora baixinho, que é o Acosta. E os dois deram uma dinâmica diferente no jogo no segundo tempo. E o Fluminense consegue o seu gol numa assistência do Acosta, que já tinha dado um passe açucarado para o Savarino, né, que chutou, e o goleiro Léo Link defendeu, mas o John Kennedy foi lá e colocou no fundo do barbante. Aliás, o Fluminense teve as principais chances. O Fábio não fez, salvo engano da minha parte, nenhuma defesa. Nenhuma defesa. O Botafogo não levou um perigo absurdo à meta do Fluminense, né, com o Fábio não fazendo nenhuma defesa, e o Fluminense levou perigos grandiosos à defesa do Botafogo. O Canóbio perdeu um gol cara a cara, que o goleiro defendeu, o Savarino perdeu um gol cara a cara, que o goleiro defendeu, o Acosta perdeu o mais incrível deles, que o goleiro defendeu, e o John Kennedy fez o gol, e sem contar o Serna, que deveria ter dominado no peito e aí sem chutar, se foi chutar de primeira, jogou a bola na bandeirinha de escanteio. Então a vitória foi merecida. Eu acho que até o botafoguense mais radical, vamos dizer assim, mais apaixonado, vai reconhecer que o Fluminense mereceu a vitória. E poderia ter sido mais. Não precisava esse sofrimento todo, né? Essa sofrência, como diz um amigo meu corintiano, para ganhar do Botafogo. Não precisava. E o Fluminense vai botando as coisas novamente nos trilhos, depois de 8 jogos trágicos de derrota para o bairro. O Fluminense vai botando as coisas nos trilhos, que o Fluminense venceu o Botafogo. O normal é o Fluminense ganhar de 7-1, como foi em 94, é ganhar de 5-0, como foi em 2003, é ganhar de 4-0, como foi em 2005. O anormal é o Fluminense perder 8 jogos seguidos
para o Nano Fogo, para o bairro. E o anormal é perder para eles no nosso salão de festas. Então, novamente, né, o nosso salão de festas foi ativado, volto a dizer, destruíram, né, o piso, mas ainda é o nosso salão de festas. O Fluminense chega a 12 pontos, o Bangu tem 9, o Vasco 7, Volta Redonda 7, Sampaio Corrêa 7, a Portuguesa 4. No outro grupo, Botafogo 9, Boa Vista 7, Madureira 6, Nova Iguaçu 5, o Império do Mal 4 e Maricá 3. Né? Curiosamente, os pequenos do outro grupo simplesmente pararam de ganhar quando o Império do Mal se viu muito ameaçado de não se classificar. Mas isso é problema deles, não é problema nosso. A nossa questão é ganhar no Maricá, levantar a Taça Guanabara e aí ver quem vai chegar em quarto lugar. Nesse momento é o Volta Redonda, não acredito que seja o Volta Redonda, acho que o Vasco ganha no Madureira, Volta Redonda ganha do Nova Iguaçu, ou é Sampaio Corrêa ou é Bangu nas quartas de final, classificar para as semifinais, depois para a final e depois ser campeão carioca. Vale alguma coisa? Não, não vale porra nenhuma, o Campeonato Carioca não vale nada, mas ver o time criando oportunidades, isso é muito bom. Ver o Everaldo dando uma assistência para o Acosta, isso é muito bom. O Fluminense teve chances com Acosta, com Savarino, com John Kennedy, com Canóbio, com Serna, ou seja, todo mundo que esteve ali do meio para frente teve uma chance de gol, menos o Everaldo que tocou a bola para o Acosta. Então ver o Fluminense criando oportunidades é a melhor coisa depois, obviamente, da vitória contra o rival. E aí mostra que o Fluminense está no caminho certo, apesar da lerdeza e incompetência da sua diretoria. O Fluminense ganha do Botafogo, o Fluminense bota a mão na Taça Guanabara, o Fluminense vem, na verdade, para Salvador para jogar contra o Bahia na quinta-feira com muita tranquilidade. Você não pode perder o nosso react. A gente vai estar aqui reagindo ao vivo e sem imagens ao jogo contra o Bahia. E o Fluminense é o melhor time do Rio de Janeiro nesse momento. É isso. Deu a lógica, a normalidade, o normal, para alguém não dizer que eu disse a normalidade, é a espaço, normalidade. O normal voltou, é o Fluminense ganhar do bairro, Fluminense 1, Botafogo, bairro, o Nanofogo 0, dentro do nosso salão de festas, gol do John Kennedy. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.